pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu sou Cleverson Delvecchi e a gente vai para mais uma aula referente à patologia, essa playlist que nós estamos fazendo. Então, se eu te ajudar de alguma forma e você quiser receber mais conteúdos, mais videoaulas, se inscreve aí no canal e deixe seu joinha para ajudar a gente e vamos ao que interessa. Hoje nós vamos falar o que você já deve ter visto aí no título, que é febre reumática e também a cardiopatia hipertensiva. Vamos começar falando um pouquinho sobre a febre reumática. E o que seria essa febre reumática em si? Essa febre reumática nada mais seria do que o resultado de uma complicação não supurativa de uma faringoamidalite, essa inflamação. O que seria essa faringoamidalite? Seria isso que você vê na imagem, é realmente um processo inflamatório que pode ocorrer devido a uma presença de uma bactéria, uma faringoamidalite streptococa. E exatamente, é isso que acontece, fica essa inflamação na região da garganta e a pessoa fica ali com esse mal-estar. Então ela ocorre exatamente por causa de um agente bacteriano. Agora, essa faringoamidalite, ela é muito mais comum em crianças. Claro, vai ter mais ocorrência no meio dessas crianças ali na faixa etária entre a menor idade até os seus 14 anos. E ele vai ser ocasionado, em especial neste caso, por Streptococcus pyogenes. Então esse seria o agente bacteriano que estaria causando esse tipo de problema, esse tipo de inflamação. Mas o que tem a ver isso tudo, essa inflamação por essa bactéria, essa faringoamidalite com febre reumática? O que isso tem a ver? Exatamente o que vai acontecer? Quando eu tenho a presença dessa bactéria causando essa inflamação, eu posso ter uma reação cruzada. Essa reação cruzada que seria exatamente a ativação de anticorpos que, claro, vão estar ali para combater esse agente invasor, esse Streptococcus pyogenes, em especial, pode ser outras ocasiões também, mas em especial neste caso, porque esses anticorpos vão para combater esse agente e acaba causando lesões no próprio coração, em partes do nosso coração, em especial as válvulas e as válvulas cardíacas. Claro, você lembra quais são as válvulas e válvulas cardíacas? Olha nessa imagem. Nessa imagem fica bem claro. Nós temos em destaque duas válvulas que são principais nesse coração, que seria a válvula atrioventricular direita, ou também chamada de tricúspide, e a válvula atrioventricular esquerda, ou também chamada de mitral. Essas duas válvulas possuem em si as suas válvulas que são funcionais. E claro, elas estão ali para favorecer com que esse conteúdo sanguíneo que sai de uma câmara cardíaca e vai para outra siga apenas um sentido, ou seja um sentido unidirecional, e aquele sangue que passou de uma câmara cardíaca para outra não retorne de onde ela veio. Beleza? Agora, resumindo em geral, você já sabe o que é uma câmara cardíaca, já sabe tudo. A gente já fez um resuminho. Agora, o que tem a ver com câmara cardíaca? Estou meio perdido. Então, vamos lá, vamos recapitular. Existe uma faringoamidalite, né, causada por um Streptococcus pyogenes. Ocorreu uma reação cruzada, exatamente por ação ou ativação desses anticorpos para destruir esse agente invasor. Porém, essa reação acaba atingindo as válvulas e válvulas cardíacas, que são essas que a gente acabou de falar aqui. E claro, isso vai levar a algumas consequências. Ainda, nós não podemos esquecer de lembrar você que a principal válvula que vai ser atingida nessa reação de uma febre reumática é exatamente essa porção mais à esquerda do coração, afetando principalmente a válvula atrioventricular esquerda, ou também a chamada mitral.
Então o que vai acontecer? Vai ocorrer uma cardite, uma inflamação nessa região do coração. E isso tudo, com essa reação imune de anticorpos e tudo mais naquela região, vai levar à destruição, de uma forma mais simples falando, dessa válvula mitral. E claro, a gente não pode esquecer que se eu afeto essa válvula mitral, claramente eu vou acabar atrapalhando a fisiologia desse coração, processo de bombeamento. E nessa imagem a gente vê uma estenose mitral, que é exatamente o que reflete tudo isso que a gente está falando aqui, essa reação que acaba destruindo essa válvula mitral. E claro, quando um paciente já mais de idade tem uma estenose mitral, eu devo perguntar para ele, ou tentar descobrir se ele teve uma febre reumática lá atrás, quando já era criança, porque pode ocorrer um processo de cronificação. Então, basicamente é isso. Agora, quando eu quero saber especificamente que é uma febre reumática, eu posso ir para a parte histológica, ver a nível tecidual nesse processo inflamatório. Aí você se pergunta, como assim ir a nível histológico? Pois é, olha essa imagem. Nessa imagem vai ficar tudo mais claro para você. Aí você está falando, não ficou nada claro. Calma, eu vou te explicar. Quando a gente quer ter certeza de que é uma febre reumática, está ocorrendo esse processo inflamatório, eu vou ver a nível histológico. Eu posso encontrar coisas específicas dessa febre reumática, que seria um nódulo de Arshoff. Esse nódulo de Arshoff é patognomônico de febre reumática. Isso vai me indicar, olha, é febre reumática. Se você encontrar esse nódulo de Arshoff, sim, é febre reumática. Aí você pergunta, mas o que é esse nódulo de Arshoff? Primeiro, você tem que saber que ele vai ocorrer exatamente por esse processo inflamatório. Lembrando que esse processo inflamatório ele pode acometer vários pontos desse coração. Não só essa válvula mitral que a gente falou, mas também pericárdio e outros pontos. Então ocorre uma inflamação como uma pancardite, acometendo vários pontos desse coração. Então esses nódulos, eles vêm como um processo para tentar sanar ou destruir esses agentes, como a gente falou, é uma reação cruzada. E aí, o que acontece? Esses nódulos de Arshoff nada mais são do que linfócitos T e também plasmócitos ativados, além dos macrófagos. Então, eles vão estar ali nesse processo. Linfócito T, plasmócitos ativados e macrófagos. Agora, mais além ainda, nós podemos ver essa imagem. Nessa imagem, nós vemos uma célula em especial. A célula, um nome meio estranho, anisticol, algo assim. Você vê aí na tela esse nome diferenciado? Pois é, essa célula binucleada, ela também vai ser patognomônico de febre reumática. Se você vê essa célula anisticol, esse nome diferente, sim, é patognomônico de febre reumática. Vai te estar dando ali o norte para saber que é esse tipo de enfermidade. Então, quando a gente fala de nódulos de Arshoff e essa célula de anisticol, sim, é febre reumática. Então, a nível histológico, a gente pode observar e ter uma maior certeza ainda para o diagnóstico. Agora eu quero fazer você refletir um pouquinho de tudo que a gente falou aqui, principalmente nessa parte patológica. Por quê? Pensa comigo, se eu estou prejudicando essa válvula mitral, ou seja, qualquer parte desse coração, mas em especial essa válvula mitral. Claro, a válvula mitral, a gente viu que essas válvulas têm uma função de evitar que ocorra um refluxo sanguíneo dentro do coração. Ou seja, elas favorecem que o fluxo sanguíneo seja unidirecional. Sai de uma câmara cardíaca, vá para outra câmara cardíaca, sem que ocorra esse refluxo. Porém, se eu destruo essa válvula, que é o que ocorre nesse tipo de caso, eu vou acabar tendo sim essa regurgitação de sangue. Ele vai acabar voltando de uma câmara para outra. E assim, sempre que ocorrer esse bombeamento, claramente vai ficar resíduos de sangue
naquela câmara cardíaca. E também vai existir uma sobrecarga, né? Porque toda vez que eu vou contrair, além de ficar outro resíduo ali, ainda chega mais sangue naquela câmara cardíaca. Então, eu vou ter essa sobrecarga, a presença de resíduos e outro problema muito importante também é que devido a essa regurgitação de sangue, esse retorno, ocorre uma maior turbulência, se assim a gente pode dizer, de sangue dentro desse coração. E se ocorre uma maior turbulência, eu posso levar a coágulos ali, a formação de trombos dentro do nosso coração, dentro dessas câmaras cardíacas, e com isso complicando ainda mais a situação desse paciente. Então nós falamos um resuminho sobre essa febre reumática. Agora, quando nós falamos agora dessa outra patologia ou cardiopatia hipertensiva, o que seria isso? Essa cardiopatia seria uma patologia onde existe uma hipertensão que acaba sobrecarregando esse coração. Como assim? Essa pessoa tem hipertensão. E como existe uma hipertensão, existe uma sobrecarga, uma maior demanda exigida sobre esse coração, esse músculo. E claro, se existe uma maior demanda, maior resistência e claramente uma sobrecarga maior sobre esse coração. E esse coração, para, claro, poder suprir as necessidades, ele vai se adaptar. E qual é a adaptação dele? É exercer mais força. E se ele exerce mais força, o coração é um músculo. Um músculo que você exerce mais força, ele acaba fazendo o quê? Uma hipertrofia, ele fica aquele coração gigante. E isso pode ocorrer não só uma hipertensão sistêmica, mas também pulmonar. Olha essa imagem. Nessa imagem a gente consegue ver um resultado da câmara cardíaca em sentido da hipertensão pulmonar. Pensa comigo, a hipertensão pulmonar, qual câmara cardíaca ela seria mais prejudicada? Qual ela teria uma maior resistência, um maior trabalho para sanar esse problema? Seria o ventrículo direito, não é ele que demanda sangue para aquela região? Pois é, então existe uma hipertrofia do ventrículo direito no caso de nessa hipertensão pulmonar, que é o que a gente consegue ver nessa imagem. Você ainda não conseguiu captar bem? Olha essa outra imagem. Nessa outra imagem fica muito mais claro, que a gente consegue ver um coração normal, aparentemente normal, e nesse outro desenho a gente consegue ver exatamente essa hipertrofia, esse maior tamanho exatamente desse coração por causa dessa hipertensão pulmonar. E claro, esse coração vai hipertrofiar, claro, adaptando-se a essa situação que está ocorrendo. Agora, isso aí é uma hipertensão pulmonar. Pode existir uma hipertensão sistêmica. Pensa comigo, se é sistêmica, que câmara cardíaca seria prejudicada nesse sentido? Qual câmara cardíaca que manda sangue para todo o corpo? Seria o ventrículo esquerdo. Então, quem vai ter uma hipertrofia vai ser o ventrículo esquerdo, no caso de uma hipertensão sistêmica. E nessa imagem fica muito mais clara para a gente. Olha a grossura, a espessura desse músculo cardíaco. Ele realmente está bem hipertrofiado. E é exatamente isso que acontece. O coração tenta suprir essa maior demanda e vai ter essa hipertrofia. Então, pessoal, com isso fizemos um pequeno resuminho. Se eu te ajudei, deixe seu joinha e se inscreve aí no canal. Valeu?